O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de vos compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá, que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco, que nos acompanham de casa, hoje a liturgia é uma grande proposta de louvor, de gratidão e de louvação, porque conhecemos, experimentamos e vivenciamos os grandes mistérios da Santíssima Trindade. Vejam que é oportuno a gente perceber a dinâmica da pedagogia litúrgica da igreja. Por sinal, uma pedagogia muito bonita. Nós, antes de começarmos a quaresma, celebrávamos os domingos do tempo comum. Entramos no ciclo da Páscoa, tempo quaresmal, tempo pascal. No domingo passado, celebrando o Pentecostes, nós concluímos então o tempo da Páscoa, o tempo do ressuscitado com o envio do Espírito Santo. Imediatamente na segunda-feira, começávamos mais uma vez a segunda parte do tempo comum, só que de forma muito profunda, todos os mistérios da nossa fé foram celebrados durante o tempo da Páscoa. E por fim, o Espírito Santo experimentado na festa de Pentecostes. Por isso hoje, no domingo seguinte a Pentecostes, a gente para reconhecer e agradecer a ação salvadora de Deus em favor da humanidade. Hoje, celebrando a Trindade, celebrando a ação de Deus, de um único Deus em três pessoas distintas, a gente responde com gratidão, porque de fato Deus é muito bom para conosco. Primeiro, não é nem oportuno uma aula de teologia para explicar sobre as hipóteses, sobre as substâncias, a essência da Trindade. Isso não muda muita coisa. Hoje é um dia de nós permitirmos que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, suscite em nós a fé necessária para crermos na Trindade. O maior mistério da nossa fé, o fato de um único Deus agir em três pessoas distintas, da mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma majestade, a quem reverenciamos. É um único Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Pai,
e o Espírito não é o Pai e o Filho. Aí a gente precisa entender que compreendemos a Trindade a partir da relação que ela tem dentro dela. O Pai é aquele que gera, e só tem um Pai porque tem o Filho. O Filho é aquele que é gerado, portanto, para que haja um Filho, é preciso ter um Pai. Filho unigênito, Filho único, todos nós somos irmãos adotivos, filhos do Filho. Temos um Pai que nos ama a partir da experiência do Filho. E vejam que o Espírito Santo é aquele que procede. Ele procede da relação de amor entre o Pai e o Filho. E é aquele que caminha conosco e que nos santifica. Quando a gente olha a relação de um único Deus que age de três maneiras diferentes, que chamamos de pessoas, a gente precisa perceber um pouco isso na prática, na maneira como Deus se revela e na maneira como a gente experimenta isso. Vejam que desde o início da criação, Deus desejou criar alguém que fosse a sua imagem e semelhança para compreender tudo isso que eu estou dizendo. Por isso ele partilha da consciência, ele partilha da inteligência com a única criatura, com o ser humano. Aquele ser humano, aos poucos, capaz de interpretar, de entender e de conhecer a Deus, foi olhando a partir desse desejo que nós temos do sagrado, do infinito, daquilo que nos preencha, foi percebendo a ação desse Deus em toda a história. Isso nós chamamos de revelação. Mas vejam que desde o princípio, quando Deus cria o ser humano, Ele cria como trindade. Lá estava presente o Pai, lá estava presente o Filho, lá estava presente o Espírito Santo. Só que nós fomos entendendo isso conforme a nossa inteligência. O que na verdade, não pensem que tenha sido fácil fazer toda essa análise de fé e toda essa leitura teológica do Tratado da Trindade. Mas vejam que desde sempre Deus criou para o amor e criou amando. No entanto, nós tínhamos, e muitas vezes podemos ter, uma dificuldade enorme de interpretar o agir de Deus. Quando a gente não se atenta à sua providência no mundo, a gente fica imaginando coisas. E vejam que não foi diferente com os nossos pais, com aqueles que nós chamamos de povo de Deus. A interpretação que fizeram daquele que gera, do Criador, foi uma interpretação meio confusa. Nós olhamos o Antigo Testamento e vemos que às vezes Deus é amor, às vezes é vingador, às vezes é um general, às vezes é o chefe do exército, às vezes é um Deus protetor, é pedra, é rochedo, é luz. Essa interpretação que eles foram tendo era muito associada às necessidades que o povo tinha de ser guiado. Então, durante a caminhada do deserto, onde eles precisavam de combate, Deus era visto como o primeiro, o chefe do exército. Quando chegaram na terra prometida, que eram invadidos por outros povos, Deus era o protetor. E quanto mais vingador ele fosse, mais protegidos eles estavam. Então veja que a interpretação de Deus estava muito associada à grande experiência humana. No entanto, o que nós podemos destacar é que desde o princípio, aquele que gera, o Pai, o Criador, desce ao encontro da humanidade. Há um texto muito importante de ser guardado, que é o texto em que Moisés dialoga com uma sarça ardente. Naquele momento, aquela sarça, que é o próprio gerador, o Pai, ele diz assim a Moisés: Moisés, liberta meu povo, tira o meu povo do sofrimento. Eu desci, porque eu vi as dores, o clamor
e o sofrimento do meu povo. Eu desci para fazê-lo subir. Então veja, na sua relação de gerar, o Pai desce. Vejam que isso se torna tão sublime e tão profundo quando a gente olha o Filho gerado, não criado. Criaturas somos nós. O Filho é gerado pelo Pai. Gerado também no ventre de uma mulher. Precisou de uma mulher para assumir a condição humana, sem perder a condição divina. O Verbo de Deus se encarna. Que mistério, que coisa profunda, quando a gente pensa que Deus quis se tornar um de nós para tornar o humano mais capaz de Deus e mais sagrado ainda. Veja, o Pai desce e o Filho também desce e nasce no ventre de uma mulher. Aí a gente percebe o agir de Deus. Se você tem dúvida do jeito que Deus é, leia os evangelhos. Ali você entende direitinho, a maneira como Deus age, qual é o rosto dele, quais as atitudes de Deus, como Deus agiu sempre. No entanto, se fez carne exatamente lá no ano zero, é divisor de história por isso, Então veja que se fazendo carne, ele nos ensina as maiores verdades de amor, a ponto de dar a vida por um projeto, salvar a humanidade, salvar o povo do Pai. E vejam que durante toda a vida, Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E isso nós ouvimos o tempo inteiro no tempo da Páscoa. Eu e o Pai somos um, nós temos os mesmos sentimentos. E vejam que esse diálogo entre o Pai e o Filho era um diálogo muito profundo, muito cheio de amor. E Jesus, antes da ascensão, que celebramos há 15 dias atrás, diz, nós não vamos deixar vocês sozinhos. Vocês vão precisar da força do alto para continuarem a missão. E vejam que aí, quando Jesus volta ao Pai, procede o Espírito, porque o amor era tamanho que eles não quiseram deixar a humanidade sozinha. E mais uma vez Deus desce. Vejam que pela terceira vez, nas suas 3 formas de agir, Deus desce e vem ao encontro da humanidade, para santificar, para acompanhar, para dar luzes, para fortalecer e para nos ensinar a verdade. Então, não é aula de teologia que vai fazer a gente acreditar na Trindade, é abertura ao Espírito Santo, é fé, é a força do alto que vai fazer a gente perceber que em tudo Deus quis nos amar, mesmo não precisando de nós que precisamos dele, mas ele quis nos amar, ele quis nos salvar, ele criou-nos para o amor e para ser salvo. Dolo engano de quem pensa que Deus criou a gente para nos condenar. Não, ele criou para salvar e a gente precisa crer e colaborar nisso. Daí, hoje, celebrando a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o único Deus que divide-se para amar, somos chamados a uma resposta. Qual é a nossa resposta hoje? Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por nos permitir conhecer o Teu mistério, viver da Tua graça, celebrar esse mistério. Hoje, como igreja, o mundo todo celebra a gratidão de um Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia. Que nós possamos, guiados pelo Espírito Santo, sempre crer, confiar e nos abrir a esse grande e insondável mistério de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.